ficar de pé e vamos orar, vamos agradecer. Gente, esse negócio ali, quando a gente começa a receber de Deus, né? Aprender a mexer com gravar, com filmar. Vocês não sabem, tem noção do material fantástico que nós recolhemos para a igreja, gravamos nesse final de semana. Ficou tudo lá registrado. Tá lindo, tá perfeito, e a gente vai fazer a divulgação daqui uns dias dele para todo mundo de novo. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por esse dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua igreja reunida aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, pela maturidade no Espírito que o Senhor tem para nós, ó Pai. Queremos crescer a cada dia na tua palavra, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Então, primeiro capítulo, princípios de revelação na palavra, e nossa primeira aula é por que a gente precisa saber a diferença entre alma, espírito e corpo, né? É interessante que a gente falava alma, espírito e corpo. A gente só vai diferenciar alma e espírito. Isso já está dando uma dica para a gente. O ser humano, quando Deus nos criou, Ele nos criou um ser completo, perfeito. Ele nos criou corpo, alma e espírito. Algumas pessoas, e inclusive eu me coloco nesse grupo de pessoas que até um tempo atrás, alguns anos atrás, no meu tempo de seminário, eu achava que a gente era apenas corpo e alma, que espírito e alma era a mesma coisa, mas eu estava totalmente enganado. Graças a Deus que eu posso reconhecer que amanhã o Senhor pode me ensinar uma coisa nova e eu reconhecer. Mas assim, muita gente defende que é só corpo e alma, muitos pastores, e como eu aprendi assim, mas o Espírito Santo me revelou também. Eu queria algo especial, e lá em 1 Tessalonicenses 5, 22, projeta aí para a gente, 1 Tessalonicenses 5, 22, a gente lê um texto maravilhoso que um dia falou ao meu coração, e que está escrito desse jeito aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 22, se não for 22, vai ser 23, ó, que Deus, que nos dá a paz, façam com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto, ele jogou uma luz, o Espírito Santo fez ele brotar para mim. Então, nós somos corpo, alma e espírito, e a gente vai aprender muito sobre isso daqui para frente, né? Todo homem, ele é corpo, alma e espírito, e isso é fundamental para você entender muita coisa da vida cristã, para você entender muita coisa do sobrenatural de Deus, para você ter revelação de Deus. É muito importante a gente entender, né, claramente que nós somos um ser espiritual. Nós somos um ser espiritual. Está logo no início da sua apostila, né? O espírito e a alma não são a mesma coisa. O espírito é uma coisa e a alma é outra. A palavra de Deus, ela não ia usar, assim, num texto tão claro como esse, palavras diferentes para poder falar de coisas, da mesma coisa, né? Então, nós entendemos isso como sendo a mesma, coisas diferentes, corpo, alma e espírito. Então, por que eu preciso saber a diferença de corpo, alma e espírito? Hoje, especificamente, nós vamos diferenciar a alma do espírito, porque às vezes a gente não entende muito bem o que é alma e o que é espírito, né? Mas por que eu preciso saber? Porque Deus é espírito, amém? Deus é espírito,
E aí eu vou pedir a Fernanda para ir, esses textos que a gente precisar aqui, ela vai projetando aí para mim, sempre aqui está na revista atualizada mesmo, que vai estar a mesma linguagem. Deus, João 4:24 diz assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a primeira coisa que eu preciso entender é que Deus é Espírito, e eu só posso adorar a Deus em espírito e em verdade. Se eu só posso adorar a Deus em espírito, o corpo não consegue adorar, no corpo eu não posso adorar, na carne eu não posso adorar, e nem na alma. Eu só posso adorar a Deus em espírito, então eu tenho que ter também um espírito. Estão entendendo? Então, vamos lá, já ganhamos um ponto aqui. Para que eu possa ter contato, olha só, por que eu tenho corpo? Para que eu possa ter contato com a matéria, é o corpo. O corpo faz eu ter contato com o mundo físico, isso é o corpo. Para que eu possa ter contato com Deus, é só pelo Espírito. Eu ter contato comigo mesmo, com as minhas emoções, é a alma. Então a gente já começa a diferenciar uma coisa da outra. O Espírito, você tem contato com Deus, porque Deus é Espírito. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus naturalmente, é só em Espírito, né? Nós só podemos conhecer a Deus pelo Espírito, e é por meio do nosso espírito que a gente entra em contato com Ele. Se a gente errar e não saber diferenciar o espírito da alma, nós vamos ter um problema sério de comunicação com Deus. Nós não vamos saber como nos comunicar com Deus. É por isso que muita gente tenta se comunicar com Deus e não consegue, porque não sabe a diferença. Mas aí tem outras coisas muito interessantes. O segundo tópico, primeira coisa que eu preciso saber, a diferença é porque Deus é Espírito, e eu preciso ter um Espírito, porque eu só posso comunicar com Deus em Espírito, só posso adorar a Deus em Espírito. Segunda coisa, o novo nascimento é algo que ocorre inteiramente em nosso espírito. Quem aqui já nasceu de novo porque entregou sua vida a Jesus? Levanta a sua mão. Então, você recebeu um novo espírito. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, é porque o seu espírito tinha morrido lá no Éden. Todo homem nasceu em pecado, todo homem herdou o pecado original, e a gente já estava morto. O espírito já estava morto. E aí, quando eu creio em Jesus, eu nasço de novo. Há um novo nascimento. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, o homem natural que ainda não entregou a vida a Jesus, ele é carne, ele nasceu da carne, ele está vivendo na carne, ele segue os desejos desse mundo e os desejos da carne. Agora, quem conhece Jesus e nasce de novo, a Bíblia diz que ele nasce do Espírito. Quem é nascido do Espírito é Espírito, né? É interessante que quando Deus falou para Adão e Eva: não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer, certamente vocês vão morrer. E aí, o que é interessante? Eva e Adão comeram do fruto, eles comeram, e eles devem ter pensado: mas a gente não morreu agora aqui. Por que a gente não morreu? Né? Por quê? Porque era o Espírito que morreu. O Espírito é o que faz com que eu tenha contato com Deus. Por que eles foram expulsos da presença de Deus? Porque o Espírito morreu. Não era possível mais eles ficarem na presença de Deus. O Espírito morreu. Agora o corpo físico também passou a ter a morte. Só que aquela morte física, de tanta presença de Deus, eu creio que eles tinham, a morte física veio gerar a morte também. O pecado gerou a morte física. Mas você pode ver que os primeiros homens viviam centenas de séculos, vários séculos, né? 9 séculos, 900 anos, 600 anos. Com o tempo veio até hoje, né? 100, 50, 70, nosso tempo de morte. A morte física é consequência do pecado, mas a primeira consequência do pecado foi a morte
do Espírito. O Espírito morreu quando o homem pecou, e o homem foi separado da presença de Deus, tanto é que Deus expulsou eles do jardim. Maior prova de que quando o homem pecou, ele ficou separado de Deus e o Espírito morreu, é que ele nem pôde ter mais contato com a presença de Deus, porque a carne não pode estar presente a Deus. Deus é Espírito, só pode estar na presença dele se eu for em Espírito. O homem morreu em Espírito ali, né? É interessante, aqui está dizendo aqui, a morte de Adão não foi de imediato uma morte física, mas ela foi espiritual. O seu espírito morreu para Deus, morreu, né? E se isso não significa, e aqui está importante a gente dizer, que o homem natural não tem espírito, né? Mas o espírito dele está morto, ele tem um espírito morto, que não tem valor nenhum, e ele vai ser dominado pela carne, pelas vontades da carne, e ele vai ser alguém que vai viver baseado nos desejos carnais, e ele é incapaz de manter contato com Deus. Então, segunda coisa que é muito importante nós sabermos, primeira coisa foi o quê? Que Deus é Espírito. Segunda coisa é que o novo nascimento acontece no Espírito. Quando você creu em Jesus, pode não ter acontecido nada, você não viu nada, você não viu faísca cair do céu, você não viu nada diferente acontecer assim, mas você entregou sua vida a Jesus, creu em Jesus de coração, confessou com a sua boca, você nasceu de novo, você recebeu um novo Espírito, e agora você tem contato com Deus. Agora nós temos contato com a presença de Deus, nós podemos agora ter contato de novo com Deus, amém? Isso é tremendo, isso é tremendo. A terceira coisa, né? A terceira coisa é que o conhecimento espiritual, ele é adquirido no Espírito. O conhecimento espiritual, ele é adquirido no Espírito. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Isso é tão claro para a gente que já está na igreja, que crê em Jesus, que segue Jesus, mas uma pessoa que está lá no mundo, ele não entende por que a gente é crente, eles não entendem por que você largou tudo, entregou sua vida a Jesus. Uma prova, o mundo não consegue entender um princípio espiritual do dízimo, mas no dia em que você entrega a sua vida a Jesus, você vai de verdade, quando você entregou de verdade, o dízimo passa a ser um desejo do Espírito na sua vida. É tremendo isso, por quê? Porque é algo que sem o Espírito, você não vai conseguir entender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, não, então, não é que é difícil, não é que é misterioso, não é que é que é impossível, né? O homem morto não consegue contar, simplesmente, o homem morto espiritual não consegue, morto não fala, não vê, não sente, o espírito está morto, literalmente, espiritualmente. Tem um exemplo que a gente dá, de um rádio, mas eu prefiro dar um exemplo de uma antena parabólica, que daqui a pouco vai mudar, né? Já está tudo diferente, hoje em dia a gente está tendo a internet, né? Tem a rede, vamos imaginar aquelas anteninhas que ainda existe por aí, de satélite, né? A gente, de plano, de Oi, de Sky, você tem um receptor na sua casa, aquele receptor, ele está ali para quê? Para receber o sinal do satélite. Quando ele está ligado, ele recebe todos os canais que tem lá no satélite, não é verdade? E a sua televisão é a parte física, sua televisão é a parte física, é como se fosse o corpo. O receptor é como se fosse o seu espírito, que tem comunicação com o satélite. Sem o receptor e sem uma conta em dia, você não recebe nada lá do satélite. Se o seu receptor queimar, você consegue receber sinal? Não. O que aconteceu com o homem lá no Éden é que o receptor queimou, morreu, pagou e não tinha conserto.
Não tinha. Então o homem não consegue captar o que Deus fala com ele, porque é impossível, está morto. Você pode ligar a televisão, vai dar o quê? Estática, ou vai dar falha de sinal. Impossível detectar, ou nem vai sair nada, porque o receptor está queimado. Não é verdade? É assim que acontece com um homem natural, um homem que ainda não entregou a vida a Jesus. Por isso que o mundo olha para a gente e não entende. Não entende você, Estefânia, mudando de vida, o Espírito Santo falando na sua vida, o Espírito Santo falando na nossa vida, meu irmão. É isso. Porque quando a gente nasce de novo, o mundo fica assustado, porque eles não entendem isso, porque é algo que acontece no Espírito, né? Em 2 Coríntios 3,6, olha lá o que está escrito, 2 Coríntios 3,6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, o Espírito traz vida. Então, quando eu recebo esse Espírito de Deus, a vida de Deus vem para mim também, é a própria vida de Deus. Esse Espírito que eu recebo, esse novo Espírito, é como aquele sopro de Deus que Ele deu lá no Éden, dando a própria vida dele para o homem. Jesus veio e deu a vida dele para nós, a zoe dele. É esse Espírito novo que eu recebo quando eu creio em Jesus e aceito a Jesus. Então, o conhecimento espiritual só acontece no Espírito, né? Aí é que está o grande problema de muitos cristãos. Grifa isso aí se você tiver na sua apostila, o primeiro parágrafo depois do versículo aí. O problema é que muitos cristãos apesar de nascer de novo, ainda tentam entender as coisas pela mente, usam as suas mentes para entender coisas espirituais, só pela mente, não vai acontecer, né? Aqueles que não sabem discernir o espírito da alma, eles vão ler a Bíblia, mas eles vão usar a mente, por isso eles não vão aproveitar muito, eles não vão entender, porque a Bíblia só se tem pela revelação no Espírito também. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mas o Espírito Santo tem que te dar entendimento dela também, e naturalmente você não vai conseguir entender. Por isso que muitas pessoas aceitam a Jesus e continuam com a vida sem mudar, porque ela tenta mudar na alma, ela não entende que ela tem um Espírito que agora tem comunicação com Deus e pode receber as coisas de Deus. A quarta coisa, a adoração é algo que é feita no Espírito. É tremendo, não adianta, você pode chorar, você pode adorar, você pode pular, nós podemos, e é maravilhoso, um culto alegre, festivo, mas adoração, eu não estou falando de cantar, adoração, a gente confunde adoração com cantar. A adoração só é feita em Espírito. Olha só, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João 4:24. Deus é Espírito, então eu só consigo adorar a Deus em Espírito. Não é questão de forma. Por exemplo, eu tenho um cachorro lá em casa, eu não consigo comunicar com ele, ele aprende 2 ou 3 palavras só e mais nada. 10 minutos depois ele esquece, ele não lembra, porque não tem a mesma natureza, entende? Agora, eu também, um ser carnal, físico, enquanto eu não tenho a mesma natureza de Deus, eu não consigo me comunicar, nem adorá-lo. Deus só pode ser adorado na natureza dele, que é espiritual. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Se a gente quer adorar a Deus, você precisa exercitar o Espírito, saber diferenciar o Espírito da alma, né? A mente da alma. Você não vai adorar você não vai adorar nas suas emoções, na sua mente, você vai adorar em Espírito. Quinta coisa, nós devemos orar sem cessar no Espírito. A Bíblia manda a gente orar sem cessar no Espírito. Como que eu faço então para orar sem cessar no Espírito? Efésios 6:18 diz assim:
com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então, meus irmãos, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo que é para a gente orar em Espírito, que é para a gente orar em Espírito, todo o tempo em Espírito, e vigiar em todo o tempo, né? Outro versículo, 1 Coríntios 14, 15, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Sabe o que é orar? Quando você ora com a mente, você ora com os seus pensamentos, você ora com o seu jeito, mas quando você ora com o Espírito, é sobrenatural, nem você sabe o que você vai orar, é o Espírito que está orando por você, é o Espírito Santo que está orando por você. É loucura, estava conversando com a Eliana hoje, mas é assim, eu vou orar em Espírito, é o Espírito de Deus que está em mim, que me move a orar. E eu vou orar com a mente, é uma oração que a maioria de nós fazemos, mas aquela oração em Espírito é igual quando a gente começa a cantar um cântico espiritual, e a gente vai cantando sem nem saber a próxima palavra, e a gente vai adorando, vai falando, e vai fluindo no Espírito. Sabe quando você percebe aquela presença sobrenatural de Deus, depois você nem vê o caminho da oração que você está fazendo, porque é o Espírito Santo, você está orando em Espírito. É tremendo isso, é sobrenatural, e Paulo está dizendo isso, né? Existe um tipo de oração que é feita no nível do Espírito. Esse tipo de oração aqui é o tipo de orar em línguas também, que nós cremos, eu creio, que é um presente de Deus para nós. Lá em 1 Coríntios 14, 14 diz, se eu orar em outra língua, então o meu Espírito que está orando, é o meu Espírito que está orando. E no verso seguinte, ele fala assim, o que eu vou fazer então? Pode pôr, o que eu farei, pois? Eu vou orar com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas cantarei com a mente. É sobrenatural isso, é tremendo isso, né? Mas, para orar com o Espírito, você não usa a mente. Por exemplo, vamos supor, enquanto você está estudando ou trabalhando, né? Você está lá orando sem cessar. É um tipo de oração que você faz no Espírito. Você está fazendo uma coisa aqui e a mente sua está trabalhando, mas você está lá em atitude de oração no Espírito. Você não precisa estar falando nada, nem, entende? Você está vivendo no Espírito. Eu, segunda-feira da semana passada, eu tive uma experiência tremenda, e assim, eu deitei, e naquele momento eu recebi uma presença, sabe, o anjo da presença do Senhor, que vela pela presença dele, e a gente percebe essa presença, ele está em mim, e o sobrenatural acontece, e eu não conseguia fazer outra coisa a não ser chorar. Era o meu espírito que estava orando ali, adorando, chorando, e foi algo tremendo, tremendo. E eu virei para a Eliana, daí a pouco eu comecei a falar palavras para ela, que era Deus que estava mandando eu falar, para ela, para o Atos, era algo sobrenatural mesmo. E assim, é o Espírito ativado na gente, é viver em Espírito. Nós precisamos aprender a discernir isso, para vivermos desse jeito, né? Então, como poderei fazer esse tipo de oração se nem eu sei se possuo o Espírito? Claro que todos possuem, todo que nasceu de novo já possui o Espírito. Você foi revestido com o Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar em você, no momento que você recebeu a Jesus como seu Senhor. Ele é o selo, ele é o selo. Não é depois, é no momento. Eu creio que todo aquele que nasceu de novo, ele já consegue perceber as coisas do Espírito. Muitos ainda, como a gente falou aqui para trás, né, não conseguem porque não aprendeu a exercitar o Espírito ainda, não se encheu, e há algo que a gente vai falar muito ainda disso, né? Sexta coisa, a Bíblia nos diz que nós devemos andar no Espírito, nós somos exortados a andar no Espírito.
Digo, porém, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Esse versículo, ele é tremendo. Quem está andando no Espírito não vai satisfazer o desejo da carne. É uma sentença espiritual. Ande em Espírito, e jamais você vai satisfazer as concupiscências, os desejos, a inclinação da carne. 1 Coríntios 14, Paulo fala: se eu orar em outra língua, o meu espírito ora, né? Esse aqui está repetido, né? Toda direção que o Espírito nos dá, vem através do nosso espírito, que é a parte do nosso ser, e tem função de contatar a Deus. O meu espírito tem função de entrar em contato com Deus. Quando eu nasci de novo, o Senhor Jesus veio lá e me deu um receptor novinho, zero, novinho, e agora quando eu ligo lá, nem é 4K mais, é a resolução melhor que tem, é resolução espiritual. Abre os olhos espirituais, nossos olhos espirituais são abertos, amém? Isso é tremendo, é de Deus para nós, né? Esse tem que ser o centro da vida cristã. Tem que ser o centro da vida cristã. Eu tenho que andar pelo Espírito, andar em Espírito. Quando você está andando em Espírito, e vem uma provação, e vem uma tentação, você não cai nela, porque é o Espírito que está te guiando. Você nem vai, como o pastor Mateus falou algo tremendo um dia desse aqui, numa ministração, a gente repetiu um dia desse, comentei com alguém, né? Comentei no curso de casados, sobre ele falando da Nanda, que ele casou, que ele está feliz, apaixonado, e que nem passa na cabeça dele, nem olhar para outra mulher, porque é uma pessoa, é um homem guiado pelo Espírito. Já o guiado para a carne fica procurando a primeira que passa na frente para olhar. A pessoa que está guiada pela vida, pela carne, ele fica procurando, às vezes nem procura, as coisas se mostram para ele, ele vê, não estou falando só de uma mulher tentando ou parecendo, não, às vezes no seu emprego, no seu trabalho, no dia a dia, vai surgir uma oportunidade de ser desonesto, nem passa pela sua cabeça, você nem vai ver isso, você nem vai ter intenção disso. Receber um troco a mais, nem passa pela sua cabeça ficar com ele, mesmo que seja muito dinheiro, depositar um dinheiro a mais na sua conta, nem passa na sua cabeça ficar por ele, você vai procurar quem te depositou. Se tudo for seu, glória a Deus, mas nem passa. Outra coisa, circunstâncias do dia a dia, briga, discussões, contendas, nem vai passar pela nossa cabeça. Às vezes a pessoa fala: mas você não vai reagir, você não vai brigar, nem passa pela minha cabeça quando eu estou andando pelo Espírito, amém? É assim, aleluia. Sétimo, sétimo, Romanos 1,19, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Sabe, nós só podemos servir a Deus em espírito. Se eu só posso adorar a Deus em espírito, também só posso servir a Ele em espírito. O serviço que eu faço na carne não é um serviço que eu faço para Deus. Deus não aceita. Deus não aceita nada da carne, Ele só aceita no espírito. Só as coisas espirituais, nada. Mas você fala: mas eu tenho que ter eu tenho serviço disso, de cantar. Até o cantar tem que ser cantar no Espírito, até o liderar tem que ser no Espírito, até o pastorear tem que ser no Espírito. Porque se eu faço na carne, eu não estou fazendo na dependência nem vivendo no Espírito, eu estou fazendo na minha força. Para fazer no Espírito, é pelo Espírito de Deus, amém? Então eu sirvo a Deus no Espírito. A maneira que a gente serve a Deus é exercitando o nosso Espírito para conhecermos o coração dEle,
para conhecermos e fazermos a vontade dEle, né? João 16, 13 diz o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Jesus estava dizendo que o Espírito Santo viria, e o Espírito Santo ia nos guiaria em toda a verdade. Nós precisamos ser guiados pela verdade, em tudo, e Ele vai falar conosco como? Pelo Espírito, sabe? Nós experimentamos isso aqui nesse final de semana na imersão, nós experimentamos isso aqui no culto de domingo à noite aqui, nós experimentamos isso aqui. Palavras foram ministradas, mas todos que tiveram aqui receberam a palavra no Espírito. Foi tremendo, porque foi ministrada no Espírito, e foi recebida no Espírito. Quando é na carne, isso está tudo errado, não aceito nada disso. É assim, quando a pessoa não recebeu. E a gente lançou até um desafio, a Stephanie, não foi a Stephanie que falou, não, a Stephanie repetiu aqui depois, leva para casa a sua apostila, vai conferir, vai ler, o Espírito já confirmou com você, vai aprender mais ainda. Se tem alguma dúvida, é aqui, não é? É aqui, e o Espírito Santo revela para a gente, está aqui, ó, vai na Bíblia, vai ler o texto. Por isso que você está com essa apostila na sua mão, com todos os textos bíblicos já impressos nela. Vai conferir na sua Bíblia, vai conferir nas versões diferentes. Tudo isso está com base na palavra de Deus para nós, né? E aí, meus irmãos, vamos repetir então só essas 7 coisas que nós falamos aqui. Por que eu preciso saber a diferença de alma e espírito? Já começou a entender por que eu preciso saber a diferença da alma e do espírito? Primeiro, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito morreu quando o homem pecou, mas vocês que aceitaram a Jesus, nós que já recebemos a Jesus, nós já nascemos de novo no espírito, amém? Mas então nós devemos saber o que é espírito e o que é alma, porque a gente não pode confundir isso, e muitas vezes as igrejas erram em confundir isso. Muito crente não cresce porque não sabe essa diferença. Vamos lá, primeira coisa, eu preciso saber a diferença porque Deus é Espírito. Segunda coisa, o novo nascimento é algo que ocorre inteiramente no Espírito. O conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. A adoração é algo que é feita no Espírito. E nós devemos orar sem cessar no Espírito. Somos exortados a andar no Espírito. E nós só podemos servir a Deus no Espírito. Então, como eu posso perceber o nosso espírito? Como podemos perceber o nosso espírito? Lá em Romanos 7,18, Paulo dá uma explicação. Ele começa a falar e daí a gente vai dizer: eu sei que de mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Sabe? Quando a gente pensa que tem alguma bondade em nós e acha que é mérito meu, eu já estou na carne. Eu não estou dando mérito para quem merece. Eu sei, o apóstolo Paulo está dizendo, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Mas aquela pessoa, eu fico impressionado quando a gente vai em funeral, velório, pessoa viveu uma vida, não vamos explicar aqui não, mas a pessoa, só porque morreu, né, os testemunhos são outros, a pessoa era isso, era aquilo, né, só porque morreu, e a gente fala qualidades da pessoa. E eu já vi pessoas falarem qualidades que a pessoa não tinha. Todo mundo que estava no lugar sabia que a pessoa não tinha, aquelas qualidades foram faladas. Da carne. E na carne não habita bem nenhum. Quando eu morrer, se tiver de escrever alguma coisa, eu queria que fosse escrito apenas assim, que eu fui um servo do Senhor. Mais nada.
Não precisa. Porque se colocar que fiz isso, fiz aquilo outro, é obra da carne. Está entendendo isso? Né? Então, Paulo está dizendo, eu sei que em mim mesmo não há bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas o fazer não está. Né? Então, a gente é apto a ter comunhão com Deus, porque a gente já recebe o Espírito de Deus, e só quem tem o Espírito de Deus em si é capaz de entender isso aqui, que você não tem bem nenhum. Porque quando a gente não tem o Espírito de Deus, a gente não reconhece isso aí, ou então quando a gente está vivendo na carne, quando a gente não discerne o Espírito de Deus em nós. Né? Olha, ele diz assim, a matéria, e nós somos esse ser triuno também, da mesmo tipo de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito, Deus, um ser triuno, o homem, né? E eu sou apenas um homem, e eu não sou 3 pessoas. Vocês conseguem entender Deus olhando muito bem isso aqui? É uma forma de entender. Nós somos corpo, alma e espírito, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. Eu consigo separar o guiarone carne do guiarone espírito, do guiarone alma? Não. No momento que um separado do outro, não tem vida aqui mais. Tudo isso nos compõe. Nós somos compostos disso tudo. E a gente tem que aprender a viver nisso tudo. Por isso, e aí você vai ser um ser que vai, um servo do Senhor, que vai ter maturidade, que vai crescer no Espírito, quanto mais você aprender a viver no Espírito. E a entender as coisas da carne e as coisas do Espírito. Né? Nosso corpo, eu sou apenas um homem, e não 3. Eu sou espírito, alma e corpo. Entretanto, nosso corpo será glorificado. Um dia, esse corpo carnal vai receber um corpo de glória. Amém? Então, não vou deixar de ter corpo. Né? O meu espírito, eu já nasci de novo, então eu já tenho um novo espírito. A Bíblia diz que o espírito já está pronto. Né? O espírito já está pronto. E a nossa alma, ela vai ser transformada pela presença do Espírito de Deus em nós. E a gente vai para a eternidade, com o corpo glorificado, né? Para viver eternamente com o Senhor. Mas como eu posso perceber o meu espírito? Eu já sei perceber o corpo, quando eu corto, machuca, e eu sei perceber a minha alma. A gente vai falar um pouquinho da alma, eu vou dar algumas dicas, né? A alma é a sede das emoções, a sede da mente, né? As minhas emoções, né? E eu consigo agora identificar o Espírito, é quando eu comunico com Deus. Romanos 2, 28 e 29, porque, Romanos 2, 28 e 29, porque não é judeu quem o é exteriormente, nem é circuncisão quem é somente na carne, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. O nosso espírito muitas vezes, igual aqui está dizendo, né? Nosso espírito muitas vezes na Bíblia é chamado de coração. Eu costumo usar uma alegoria, né? As mãos mesmo, quando algo é aqui, é mente, é alma. Quando eu quero entender aqui, é mente, é alma. Agora, quando é do Espírito, é aqui. Você não precisa de explicação nenhuma, você sabe. É aqui. Se você tem o Espírito, o testificar vem aqui. Agora, quando você tem que entender aqui, eu quero entender isso, eu não consigo aceitar isso, é a alma falando, não é o Espírito. Nós vamos falar um pouco mais disso mais para frente. E a Bíblia às vezes fala do coração, como o Espírito. O nosso Espírito muitas vezes é chamado de coração na Bíblia, né?
os dois parecem se misturam um com o outro, né? Paulo explica que o coração é o espírito, ou pelo menos é o meio pelo qual ele pode ser percebido. O coração não é o espírito, é por onde você pode perceber o espírito. Amém? Amém? Ok? Pausa aí.